Olá, galera do canal! Nesse vídeo nós vamos ver sobre radiciação, tá? Mais especificamente sobre raiz quadrada. Então, antes da gente começar a resolver alguns problemas, alguns exemplos, vou mostrar para vocês os termos, né? O que constitui toda uma radiciação. Então, primeiro, nós temos aqui este número que sempre vai aparecer em cima desse símbolo, que eu vou chamar de índice. Então, na matemática, esse número pequenininho é o índice. O símbolo da raiz chama radical, tá? Temos a raiz, que é o resultado que a gente está buscando, e o radicando, que ele é como se fosse aquilo que vai determinar o resultado nosso, tá bom? Então, assim, quando eu tenho uma raiz, ela pode ser quadrada ou não. Como eu sei que ela é quadrada? Se ela tiver o número 2 aqui, tá? Ou se ela também não tiver nada, ela é uma raiz quadrada. Se ela tiver o número 3, 4, aí ela já vai ser uma raiz cúbica, quarta, que não vai se encaixar, que não vamos falar também nesse vídeo hoje, tá bom? Então, como que eu resolvo uma raiz quadrada? Eu tenho o radicando, que é o 9, e o índice, que é o 2. Então, eu me pergunto, que número elevado a 2 vai ser igual a 9? E daí eu obtenho a raiz, que é o 3. Então, 3 ao quadrado é 9. É isso que eu estou procurando, tá? E por isso que nós falamos que a raiz quadrada é a operação inversa da potenciação. A radiciação de forma geral, tá? E daí eu trouxe aqui o que a gente pode chamar de prova real. Como que eu tenho certeza que a raiz quadrada de 9 é 3? Lembra que eu falei que número ao quadrado é igual a 9? Então agora na prova real eu pego o número que eu falei, 3, ao quadrado ele é igual a 9. Então se esse número ao quadrado resulta nesse, quer dizer que a operação está correta, tá? E uma coisa que eu já comentei, mas vale relembrar para vocês não se esquecerem. Aqui, quando tenho 2, é a raiz quadrada. Quando eu não tenho nada, também é a raiz quadrada, tá? Sempre quando não tem nada, também é o 2. Belezinha? E agora nós vamos a alguns exemplos para vocês entenderem sobre raiz quadrada. Raiz quadrada de 16 é igual a 4, ou seja, 4 vezes 4 é igual a 16. Raiz quadrada de 25 é igual a 5, ou seja, 5 vezes 5 é 25. Raiz quadrada de 100 é igual a 10. 10 vezes 10, 100. E nós temos aí os quadrados perfeitos, tá? Vocês repararam que quando eu acho a raiz quadrada de 16, ela é o quê? 4. É um número inteiro, é um número sem vírgula, não é um número decimal. Então, toda vez que eu encontrar a raiz e ela for um número inteiro, eu falo que este valor aqui, que a gente chama de radicando, ele é um quadrado perfeito, tá? Porque se eu fizer um quadradinho aqui, ó, e o lado dele for 4, a minha área, quando eu calculo, 4 vezes 4 vai dar 16. Então, toda vez que eu encontro um resultado inteiro, quer dizer que com esse resultado eu consigo construir um quadrado com esses lados aqui, ó, inteiros, tá? Inteiros quando a gente pensa no conjunto de números inteiros, sem ser um número decimal. E aqui eu trouxe para vocês uma aplicação dos números inteiros na radiciação, tá? Como que é essa aplicação? Vamos lá. Eu tenho um quadrado que ele tem 49 centímetros quadrados. Para quem não lembra, tem no canal um vídeo sobre área. Como que eu calculo a área de um quadrado? Lado vezes lado, tá bom? Os lados dos quadrados são iguais. Então, eu tô
Se eles são iguais, o número é igual, né? Eu tenho um lado que é igual ao outro. E eu vou multiplicar esses dois lados e vai me dar um resultado, que aqui é 49. Então, em vez de eu perguntar dessa forma, eu posso vir e perguntar aqui, ó, raiz quadrada de 49. Quando eu faço isso, eu estou me perguntando qual o valor do lado desse quadrado. Que número que eu multiplico por ele mesmo e dá 49? Ou, que número elevado ao quadrado que dá 49? É o 7, tá? Então, 7 vezes 7, 49. Então, a gente sabe que o lado do quadrado aqui, ó, é 7, 7. Tudo bem? E daí, nós temos também aqui uma outra forma de aplicar. Como assim outra forma de aplicar, né? Da gente perguntar sobre uma raiz quadrada. Então, eu posso falar assim, ó, raiz quadrada de 0 é igual a 0. Por quê? 0 vezes 0, 0. Raiz quadrada de 100 é igual a 10. Por quê? 10 vezes 10, 100. Aí eu posso me perguntar aqui, ó, x ao quadrado. E por que eu vou usar o x? X ele significa um número que eu não conheço ainda. Então, x ao quadrado é igual a 0. Então, que valor que eu faço ao quadrado e ele me dá 0? E é igual a 0? 0, né? Então, ó, 0 vezes 0, 0. X ao quadrado é igual a 100. Que valor ao quadrado é igual a 100? 10, tá? Então, reparem que aqui, ó, por mais que tenha x aqui e x aqui, eu não posso me esquecer que esse x, ó, está ao quadrado. E esse x também está ao quadrado. Então, eu estou falando de um valor diferente. X ao quadrado e x não é a mesma coisa. A gente tem que se lembrar do que está aqui, ó, no expoente. E, por fim, vamos nas expressões numéricas, tá? Por quê? Nós temos expressões numéricas com adição, subtração, multiplicação, divisão e também temos expressões numéricas com radiciação e potenciação, tá? Então, quando eu tenho uma expressão numérica, a primeira coisa que eu vou resolver, vou anotar aqui, ó, é a potenciação e a radiciação, tá bom? Em segundo, eu vou fazer a multiplicação e a divisão. Em terceiro, que eu vou fazer a adição e a subtração. A gente tem que seguir essa regrinha. Os exemplos que eu dei aqui não tem outras operações, apenas a radiciação. Mas já é um exemplo para vocês verem como que a gente resolve a radiciação. Esse primeiro exemplo aqui, ó. Raiz de 9 mais raiz de 100. O que eu faço? Quanto que é raiz de 9? Que número vezes ele mesmo dá 9? 3. Tá? O sinal de mais eu copio porque ele é da expressão. Aí aqui, raiz de 100. Que número vezes ele mesmo dá 100? 10. Tá? E eu termino aqui realizando o quê? Tenho multiplicação? Não, mas eu tenho operação de adição. Então, 3 mais 10, 13. Belezinha? E a gente vem aqui para o segundo exemplo, que ele é parecido, porém não é igual. Por quê? A gente tem o raiz de 9 menos raiz de 100, tá? Então, aqui, ó, raiz de 9 é 3. E daí eu copio o sinal. Raiz de 100. E daí o que eu tenho agora? Eu tenho uma expressão numérica com números inteiros. Por quê? Porque eu tenho um número positivo, não tenho sinal, mas eu vou colocar aqui, né? Que a gente sabe quando não tem o sinal é positivo. E eu tenho um número negativo. Se eu tenho R$3 e tô devendo 10, quanto que eu ainda vou ficar devendo se eu pagar? Menos 7, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham compreendido o que é radiciação. E no vídeo de hoje a gente vai ficar apenas na raiz quadrada mesmo, tá? Nos próximos vídeos a gente fala da raiz cúbica e assim por diante. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem e deixe seu like. Na dúvida, deixe o comentário que a gente está aqui disponível para ajudar você nos estudos.
Então, bons estudos, até a próxima!